Brasil, o país do futuro. Essa era a expectativa do mercado internacional e o sonho de milhares de brasileiros que viam nos estudos e no trabalho a possibilidade de uma vida melhor e mais próspera. No entanto, a concretização desse futuro parece cada vez mais distante dos jovens em nosso país. Nos últimos anos, a crise econômica, o agravamento do desemprego e o aumento dos índices de miséria no país, inclusive com a retirada do Brasil da lista de países emergentes reconhecidos pela Organização Mundial do Comércio, fez com que essa noção e essa ideia de um país do futuro ficasse ainda mais nebulosa. Tudo isso foi agravado pela crise do novo coronavírus, que aumentou as desigualdades existentes no país, impactando diretamente a vida dos brasileiros. De acordo com dados levantados pela Fundação Getúlio Vargas, o Brasil teve a sua pior década, em termos de economia, entre 2011 e 2020. E a situação, que já era delicada, piorou ainda mais com a chegada da pandemia. Segundo o IBGE, o índice de desemprego atingiu o recorde de 14,7% no primeiro trimestre de 2021, o que representa um total de 14,8 milhões de desempregados. A taxa de desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar trabalho, também subiu para 5,6%. A nova realidade do país trouxe muitas consequências, principalmente para os jovens entre 15 e 29 anos, que procuram se inserir no mercado de trabalho. Depois de vivenciarem os anos de crescimento econômico e expectativas positivas em relação ao futuro, agora eles têm que lidar com a incerteza. É o caso da Lívia, que se formou em Direito, mas não consegue atuar na área. Eu imaginava que, principalmente por estagiar desde o primeiro período, eu achei que eu teria uma realidade mais consolidada, assim, mais firme quando eu me formasse. Eu achei que logo passaria na OAB, logo começaria a advogar e, enfim, ter uma estabilidade financeira e poder ajudar os meus pais, principalmente minha mãe, o que não é o caso. Esse desencantamento e a falta de esperança aparecem também na educação. De acordo com o INEP, o Enem de 2021 teve apenas 3,1 milhões de inscritos. Esse é o menor número desde 2005. Além disso, no Brasil, notamos que 20% das 50 milhões de pessoas entre 14 e 19 anos não terminaram alguma etapa do ensino básico, segundo o IBGE. Com a pandemia, notamos também o aumento da evasão escolar, que atingiu a marca de 1,38 milhão de pessoas durante esse período, segundo um relatório divulgado pela Unicef. Essa realidade em relação ao ensino é vivenciada pela Marina, que é professora de francês e acompanha de perto essas mudanças na educação. Eu tenho percebido uma desistência muito grande dos alunos, principalmente nesses 2 últimos semestres, desde que a universidade voltou de forma online, e aí o programa voltou de forma online também. Quando a gente fala sobre mercado de trabalho, vira sempre uma piada, assim. A sensação que eu tenho é que a gente está falando de de um universo paralelo, porque nenhum deles tem a visão de trabalhar na área que eles estão estudando mais, uma visão que provavelmente eles tinham quando entraram na faculdade. Muitos alunos faltam porque professora, eu tenho muito trabalho do meu outro trabalho para fazer. Só essa semana eu acho que eu recebi mensagem de 2 alunos querendo desistir do curso, porque eles não veem mais isso como uma ferramenta para o futuro, porque o futuro deles agora é diferente, né? Os impactos dessas mudanças têm se ampliado, tendo em vista a persistência de entraves econômicos, que empobreceram ainda mais o brasileiro, sobretudo aqueles que já se encontravam em estado de vulnerabilidade. Desse modo, se nos primeiros anos do novo século o otimismo imperava em relação ao crescimento do Brasil, as sucessivas crises a partir de 2013 corroboraram a quebra de expectativa dos jovens. Conversamos com o economista Daniel Conso a respeito dessas transformações e o processo de retomada da economia para os próximos anos. Também não podemos esquecer um processo conturbado de impeachment, de troca de governo, isso também impacta negativamente na economia. A gente sai para 2017, 2018, 2019, uma recuperação econômica, mas uma recuperação muito lenta. A gente e o mundo, né, nós todos somos atingidos por esse choque exógeno da Covid, do qual ainda não saímos. Há uma recuperação em curso, mas ela é uma recuperação cíclica. Essa questão toda impacta fortemente a economia na desilusão dos jovens, porque
a gente está convivendo com uma alta taxa de desemprego, altíssima, nunca houve tantos desempregados no Brasil. E isso, com certeza, leva a uma falta de oportunidades, também da parte do governo federal, uma não realização de concursos públicos, que também é uma forma de gerar empregos. E essa condição não tem afetado apenas o bolso dos jovens. Os impactos estão afetando sua saúde mental, como aponta um estudo realizado pela FGV. Segundo os dados levantados, a satisfação do jovem brasileiro com a vida no presente está em queda contínua. O estudo mostra a ampliação da insatisfação e da infelicidade dos jovens. Entre 2013 e 2014, o Brasil ocupava o 18º lugar no ranking de satisfação, com uma média de 7,2. O índice apresentou queda nos anos seguintes, entre 2017 e 2018. A média foi para 6,7, colocando o país em 31º lugar. Já dados mais recentes mostram que a média nacional atingiu 6,4 em 2020, mas a posição no ranking ainda não está definida. Conversamos com as psicólogas Gabriela Manhães e Ana Cláudia Monteiro sobre como essa quebra de expectativa afeta os jovens no país. Ambas demonstraram preocupação em relação ao cenário atual. O impacto é muito direto na vida e na saúde mental dos jovens, que os jovens ficaram muito perdidos no meio de tantas mudanças e de tantas coisas que vieram acontecendo, porque a expectativa sobre o jovem era uma expectativa de futuro e a forma como tudo vinha sendo conduzido, e de repente tudo se transformou e as coisas não continuaram no mesmo segmento. De repente a coisa virou ali, e isso envolve, né, impacta a vida desse jovem por inteiro, assim, né, desde o que ela investiu de dinheiro, do que ela investiu de tempo e do que ela investiu de saúde mental, né, de emocional, das expectativas que foram criadas, até sobre até onde ela pode chegar na sua carreira, né, acaba impactando diretamente. Como a gente, parte da nossa vida é o trabalho, é a produção, na medida em que é retirado de você essa ideia de continuidade de trabalho, de produção, de geração de coisas, você vai alienando o sujeito da sua própria força de trabalho, você vai gerando uma maneira do sujeito não se ver também no seu trabalho, não se ver naquilo que ele produz. E aí, essa característica faz com que também o sujeito ele não veja sentido algum naquilo que ele faz. Isso gera um sofrimento psíquico também muito intenso. Isso é nocivo porque isso não pega só essa geração, pega a seguinte, porque não vê nenhuma expectativa. Para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer uma faculdade se não existe perspectiva de trabalho? Diante desses acontecimentos, a Lívia teme fazer parte da última geração de sua família a se formar. Ela também nos contou sobre o sentimento gerado por essa situação. Eu acho que o que mais me frustra é saber que os meus pais fizeram tanto por mim, hoje eu não posso fazer por eles, que eu ainda preciso da ajuda financeira para me manter de alguma forma. Parece que, sabe, você fez na dor, e aí você não conseguiu chegar na praia, sabe? Apesar dos desafios, se faz necessário refletir sobre o futuro e quais caminhos podemos traçar. Por isso, perguntamos a nossas entrevistadas o que podemos esperar dos próximos anos. Elas acreditam na potência do coletivo e da juventude na construção de dias melhores. A responsabilidade também é nossa, né, da mudança, porque a gente está falando de um cenário que não é um cenário pessoal, individual, é um cenário coletivo, né? Os lugares de resistência sempre são os lugares de comunidade. A pandemia dificulta demais. A gente vai tentando fazer com que a gente entenda que os nossos processos subjetivos não são só nossos. A gente vai tentando entender que os nossos sofrimentos, eles não são só nossos. Ao mesmo tempo que esse sentimento de vazio está crescendo e a gente está enfrentando momentos muito difíceis, eu vejo uma juventude muito politizada e muito consciente da realidade que está vivendo. Então, eu acho que talvez daqui a alguns anos, quando essa juventude for os novos adultos, a situação melhore um pouco, assim. Eu acho que a minha esperança é mais desse lado mesmo. Eu tenho esperança de que as coisas mudem, porque ou eu fico esperançosa ou eu não sei o que eu faço. Obrigado.